Hoje faz um ano em que o Hamas invadiu o sul de Israel e cometeu um pogrom assassinando 1.200 pessoas e sequestrando 200. Cerca de 101 reféns continuam nas mãos do Hamas, servindo como escudos humanos para o líder do Hamas, o Sinwar. Nesse vídeo vamos conversar sobre o 7 de outubro. Como a sociedade israelense estava antes desse ataque. Também sobre a possível participação da Rússia nos bastidores desse pogrom. Como o governo israelense deixou passar algo tão grande? Isso é uma pergunta que muita gente se faz. A mídia mainstream e seu antissemitismo. E a situação dos judeus da diáspora diante de tudo isso. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane e você está no canal Vai e Veja. Seja muito bem-vindo a esse modestíssimo espaço. Por aqui a gente conversa a respeito de história, tendo como foco as ditaduras totalitárias do século XX, a alemã e a soviética. Também nós conversamos sobre temas atuais, como por exemplo as guerras no Oriente Médio, conversamos sobre a América Latina, a Rússia, a guerra na Ucrânia, tá certo? Se você se interessa aí por esses temas, se você gosta dos vídeos do canal, se inscreva por gentileza, deixa o seu like, compartilhe aí com seus amigos, deixa o seu comentário, essas coisas são importantíssimas, tá certo? Também vou deixar aqui a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muitíssimo, tá certo? Para que esse projeto continue aqui no YouTube, né? A gente falando a respeito de tudo isso, tá bom? Bom, pessoal, olha só. Um ano depois do pogrom de 7 de outubro, Israel luta pela sua sobrevivência. Os israelenses estão, nesse momento, combatendo uma guerra existencial contra um círculo de grupos terroristas encabeçado pelo Irã. Como dito, ainda há 101 sequestrados que estão servindo como escudo humano para o Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza. Faz um ano, centenas de terroristas do Hamas, junto com civis palestinos, invadiram o sul de Israel. Eles arrasaram os kibbutzim, que são as fazendas coletivas, né? Invadiram uma festa rave, mataram e estupraram milhares de jovens que estavam dançando e também famílias que estavam dormindo ou acordando. Lembrando que era um feriado de Simchat Torah. Quando os terroristas entravam nas casas, não houve piedade para com ninguém. Mulheres foram estupradas de forma bárbara, os homens decapitados e inclusive um bebê foi colocado num forno. Além da extrema violência, houve um terrorismo psicológico que remete ao Holocausto, né, pela simbologia do forno. E o terrorismo psicológico, pessoal, não parou por aí. Os terroristas filmaram tudo e colocaram na internet, eles têm site inclusive, tá? Importante enfatizar que estrangeiros também foram mortos e sequestrados. Houve vários casos de pessoas da Tanzânia e das Filipinas que passaram por isso. Nisso, pessoal, lembrando, 1.200 pessoas foram mortas, tá? E aí, pessoal, os objetivos do Hamas? Bom, foram vários, tá? Primeiro, Israel estava para assinar um pacto com a Arábia Saudita a fim de normalizar as relações entre os dois países. Isso deixaria o Hamas isolado. Também Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, estava enfrentando uma séria oposição dentro do país. Muita gente estava nas ruas pedindo a saída dele por conta de casos de corrupção e autoritarismo. Militares tinham dado baixa no exército, isso nunca tinha acontecido. O Hamas viu os israelenses divididos e, portanto, fracos, e aproveitaram a situação. Muitos judeus da diáspora acreditavam que o antissemitismo tinha diminuído, apesar de amostras de que ele tinha aumentado. Mas muitos estavam investindo seu tempo em outras questões que não tinham a ver com o antissemitismo, ou seja, o Hamas viu os judeus, de uma forma geral, muito enfraquecidos. Há uma teoria que eu particularmente acredito nela, tá? De que a Rússia ajudou o Hamas. O grupo de mercenários Wagner teria treinado os terroristas do Hamas na Síria.
Essa informação foi corroborada pela inteligência ucraniana e por vários congressistas americanos. O objetivo de Vladimir Putin seria tirar o foco da guerra na Ucrânia, fazendo os Estados Unidos dividirem a sua atenção em várias frentes, inclusive na América Latina, com Nicolás Maduro ameaçando de invadir a Guiana. Provavelmente a Rússia prometeu que seguraria Israel na ONU. O Irã começaria a financiar passeatas de muçulmanos nos países europeus e nos Estados Unidos, com medo de uma intifada. Tanto os europeus quanto os americanos não apoiariam Israel e Israel ficaria sozinho. A máquina de propaganda russa começou a funcionar a todo vapor, com muita fake news sobre Israel, com várias propagandas antissemitas. Eu mesma, meu marido também, nós ficamos um final de semana inteiro denunciando uma série de propagandas horríveis, tá? Um monte de fake news, um monte de coisa absurda. Bom, no passado, a União Soviética combateu Israel e o sionismo. Stalin votou a favor da criação do Estado judeu a fim de enfraquecer os britânicos, mas quando Israel o criticou por não permitir a migração de judeus soviéticos, a União Soviética se voltou contra Israel. Também o Estado judeu começou a se aproximar do Ocidente, se tornando a única democracia do Oriente Médio. Na mentalidade soviética e na mentalidade russa, destruindo Israel, os Estados Unidos sairiam enfraquecidos. Há uma teoria de que o Irã não sabia do ataque do Hamas e foi pego de surpresa. Inclusive consta que o Khamenei não atendia às ligações dos líderes do Hamas no início. Possivelmente os terroristas, tendo a ajuda da Rússia, se precipitaram. A ideia do Irã era muito pior. Era atacar Israel em 4 frentes: pelo sul com o Hamas, pelo norte com o Hezbollah, os Houthis no Iêmen e uma 5ª coluna dentro de Israel. Um Netanyahu fraco e uma sociedade israelense dividida, eles acreditaram que teriam êxito. Ninguém imaginava que Israel entraria em Gaza e muito menos no Líbano. Hoje, tanto as lideranças do Hamas quanto as do Hezbollah estão destruídas. Isso também ninguém imaginava, né, há um ano, né? Uma pergunta que todo mundo se faz: como Israel deixou passar um pogrom como o de 7 de outubro? Consta que o Shin Bet, o serviço de inteligência israelense, interno, tá? O Mossad atua externamente. O Shin Bet alertou as forças de defesa de Israel de um ataque iminente do Hamas. A questão é que Israel recebe esses alertas o tempo todo. Se eles forem parar o país todas as vezes que eles recebem esses alertas, a economia seria muito prejudicada. E isso é um dos objetivos dos terroristas: quebrar a economia. Tá? Sem economia não se faz nada, certo? A mesma coisa, pessoal, aconteceu na guerra de Yom Kippur. Muita gente dentro do Shin Bet avisou sobre um ataque iminente de uma coalizão árabe, mas o governo da época ficou em dúvida e acabou sendo pego de surpresa. Há uma teoria de que o Netanyahu deixou passar esse ataque para poder atacar o Hamas e se fortalecer. Porém, isso seria muito arriscado da parte dele, pois esse ataque, se tivesse saído tudo como o Hamas pretendia, poderia ter destruído Israel ou, deixado Israel muito fraco. Também, pessoal, há muita estrutura em Israel. Se fosse uma Rússia, eu assumiria essa teoria, tá? Porque o Putin normalmente decide as coisas lá sozinho, ok? Ele consulta ali umas pessoas do FSB e nada mais, tá? Israel já não, ok? Então, responsabilizar só o Netanyahu por isso, eu acho que não é correto, tá bom? E também, o Netanyahu não, apesar dele ser autoritário e tudo mais, Israel não é uma ditadura, tá bom? Mas vocês podem ter certeza que os responsáveis serão localizados, julgados, quando tudo isso acabar, ok? Muito bem, pessoal. A mídia mainstream. Bom, a mídia mainstream tem feito uma cobertura bem pouco objetiva desse conflito. Por exemplo, a mídia usa dados do Ministério da Saúde de Gaza, que é o Hamas,
tá? Hamas governa Gaza. E a impressão que passa é que só morrem mulheres e crianças e não terroristas. O fato de Israel avisar os civis antes de um ataque, isso não é informado, ou pelo menos não é enfatizado pela mídia, tá? Também o fato dos terroristas utilizarem os civis como escudos humanos, eles não deixam os civis saírem dos locais de conflito, isso também não é muito informado pela mídia, tá? O Hamas conta terrorista morto como civil, ok? Lembrando, pessoal, que não há imprensa livre em Gaza. A imprensa livre não entra na faixa de Gaza, tá certo? Então só entra imprensa ligada ao Hamas. Então não dá pra gente assumir nada, nenhuma informação que venha nem dessa mídia que tá lá dentro e muito menos, né, do Hamas. Um caso, pessoal, muito emblemático foi a notícia que a mídia deu, né, de que Israel teria bombardeado um hospital na faixa de Gaza. Na verdade, foi um míssil da Jihad Islâmica que caiu no estacionamento, e esse míssil era para atingir Israel, tá? Por conta dessa informação dada pelo Hamas e corroborada pela mídia, muitos ataques antissemitas ocorreram. Também, pessoal, diante do 7 de outubro, vimos vários episódios de antissemitismo. O mais grave foi o no Daguestão, na Rússia, onde a população invadiu o aeroporto para matar os israelenses que estavam vindos de Israel, né, que estavam num voo proveniente de Israel. Eles não conseguiram pegar ninguém, mas confundiram um rapaz do Uzbequistão com um judeu e quase o mataram. Também eles cercaram um hotel onde estava hospedado um israelense. Houve diversos casos de antissemitismo na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, alunos judeus tiveram que ficar trancados numa biblioteca porque havia uma horda de assassinos querendo matá-los. As reitoras de universidades de elite norte-americanas deram um show de antissemitismo, relativizando ataques aos judeus. Alunos judeus foram proibidos de entrar no campus de várias universidades. Todas essas universidades são universidades de elite, tá? No Brasil e na Argentina, células terroristas pretendiam realizar um ataque contra os judeus e essas células foram desmanteladas. Isso nos mostrou o tamanho do problema, né, pessoal? E por aqui no canal eu seguirei dando informações para vocês a respeito desse conflito, tendo sempre a história como base, tá certo? E assim a gente vai construindo conhecimento a respeito desses assuntos, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço novamente a sua gentileza para você, por favor, deixar o seu like, comentários e se inscrever no seu canal. Nesse canal essas coisas são muito importantes, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.